Olá, pessoal do Vencendo Concursos, meu nome é professor Fábio Inácio. Aqui uma breve currículo, né? Para quem não me conhece ainda das redes, eu sou formado em Ciências Sociais, pós-graduação em Gestão, atuo na área de Educação e também já tive aí participando de vários e vários concursos aí, né? Então, a gente hoje vai falar aqui sobre noções de censo escolar. O que é o censo escolar? Para você que vai fazer o concurso, é importante saber esse instrumento da educação, né? Então, chamado censo escolar. O censo escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação brasileira, da educação básica, ou seja, o que é a educação básica, gente? É a creche, pré-escola, né? Você tem ensino fundamental e ensino médio, compõe aí a educação básica, sendo que a obrigatoriedade é a partir da pré-escola, a partir dos 4 anos de idade, né? A creche não entra na obrigatoriedade, né? E é a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. É coordenado pelo INEP e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação. Então, quem coordena essa atividade é o Instituto Nacional de Pesquisas, né, Pesquisas na Educação, que é o INEP, né, Instituto Anísio Teixeira, também como é conhecido, e aí ele faz esse trabalho junto com as secretarias estaduais e municipais de educação, certo? E com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. É importante você saber isso, porque a banca pode perguntar, o INEP é só para as escolas públicas? Não, é escolas públicas e privadas. E essa pesquisa abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional. Então, vamos ver agora o que esse censo atende. Isso é importante para você responder algumas questões. O ensino regular, que é a educação infantil, que eu falei para vocês, né? Que está dividida entre creche e pré-escola, sendo que a pré-escola é obrigatória a partir dos 4 anos, né? O ensino fundamental e o ensino médio. A educação especial, que é as escolas e classes especiais, aqueles alunos com deficiência, que fazem parte aí do atendimento educacional especializado no contraturno, eles também fazem parte aí do censo escolar, lembrando que eles são matriculados, né, no ensino regular e também no AEE, que é um atendimento educacional especializado. A educação de jovens e adultos, o EJA, e a educação profissional, cursos técnicos e cursos de formação inicial, continuada ou qualificação profissional. Essa coleta de dados, então é importante você anotar isso. Eu sempre falo que uma das formas principais de estudar é você anotar alguns itens importantes. Então é importante você saber o que o censo escolar atende, né? Então isso aqui, ó, inclusive a educação profissional e o EJA também, tá? Não vai esquecer disso. A coleta de dados das escolas tem caráter declaratório e é dividida em 2 etapas. Isso aqui também, banca adora perguntar essas coisas, né? Em quantas etapas é dividida a coleta de dados? Aí vai colocar lá 2, 3, 4, né, 5. Então são em 2 etapas. A primeira etapa consiste no preenchimento da matrícula inicial, quando ocorre a coleta de informação sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula, tá? Então, tudo isso aí na primeira etapa, matrícula, estabelecimento de ensino, gestor, turma, aluno, tudo isso. A segunda etapa ocorre com o preenchimento de informações sobre a situação do aluno e considera os dados sobre movimento e rendimento escolar dos alunos ao final do ano letivo, tá? Então, tem uma no início e uma no final, por isso dividida em 2 etapas. O censo escolar é regulamentado por instrumentos normativos que institui a obrigatoriedade, então ele é obrigatório, também outro detalhe importante,
Porque as bancas podem colocar, é facultativo, né? Não é obrigatório, não, ele é obrigatório. Os prazos, os responsáveis e suas responsabilidades, bem como os procedimentos para a realização de todo o processo de coleta de dados, né? Então tem uma norma que estabelece aí todas as questões aí relativas ao censo escolar, tá bom? Então, vamos lá, a finalidade, né? Qual é a finalidade do censo? O censo é uma ferramenta fundamental para que os atores educacionais possam compreender a situação educacional do país. Imagina se a gente não tivesse essas informações. O censo, então, ele vai trazer ali o retrato, assim como tem o censo feito pelo IBGE, o retrato da situação educacional do país, das unidades, quantos alunos, né? Então, todo o mapa ali dos professores, das unidades federativas, dos municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas, e com isso acompanhar a efetividade das políticas públicas. Então, o censo tem essa importância para a gestão pública, para a gestão administrativa, porque ele traz informações sobre a situação das escolas, quantos alunos tem, quantos alunos matriculados, quantos alunos com deficiência, quantos alunos na educação de jovens e adultos, quantos alunos na educação profissional. Tudo isso aí é importante para você pensar as políticas públicas. A compreensão da situação educacional ocorre por intermédio de um conjunto amplo de indicadores que possibilitam monitorar o desenvolvimento da educação brasileira, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, né? Então, o que é o IDEB? Muita gente ouve falar, IDEB, IDEB. Cada escola tem a sua nota do IDEB, né? Então, você tem lá, numa escala de 0 a 10, a nota da escola. Então, na escola que eu sou gestor, por exemplo, o 5º ano tem 6,2 de IDEB. E o 9º ano, né, que é as duas turmas que fazem as provas, 6, né? Então, é o índice, é o IDEB, tá? Então, esse é um índice. Professor, 6 é baixo. Não, 6 é porque é a média, né? Então, é uma boa média. E claro que existe um plano para cada vez você ir evoluindo mais essa nota, né? Então, essa nota ela é baseada nas taxas de rendimento, ou seja, nas avaliações que são feitas, né? E no fluxo escolar. O que é o fluxo escolar? É o número de alunos retidos ou evadidos, né? Então, se você não tem nenhum retido e nenhum evadido, o seu fluxo é 1, né? Então, vai multiplicar a nota por 1. Se você tem ali um número de evadidos e tal, aí vai ficar 0,96, vai multiplicar por essa 0,96. Então, isso vai ter um certo abatimento na nota. Por quê? O que é esse índice? Ele precisa medir não só o rendimento, mas se a escola não está tendo evasão, não está tendo tantas reprovações, né? Então, isso é importante. A distorção, idade, série, entre outros, que servem de referência para as metas do Plano Nacional de Educação. Aonde estão estabelecidos lá os índices que devem ser atingidos, né? Que podem ser acompanhadas no Observatório do PNE, que é a que acompanha como anda o desenvolvimento das metas estabelecidas no plano. Todos esses indicadores são calculados com base nos dados do censo escolar. Então, isso é importante porque dá esse referencial aí para o IDEB e outras políticas públicas, né? Além disso, as matrículas e os dados escolares coletados servem de base para o repasse de recursos do governo federal. E isso é importante, porque lembra, você já deve ter ouvido falar do Fundeb, né? Fundeb, o que acontece? Como que é repassado esses recursos para os municípios, para os estados e para o Distrito Federal? Por número de matrículas de aluno, né? Quanto mais alunos matriculados, mais o município, o estado recebe recursos. E se ele tiver aluno matriculado no regular e um aluno com deficiência matriculado no AEE, ele recebe 2 vezes por essa, né? Recebe pela matrícula do regular e pela matrícula do atendimento educacional especializado, tá? Então ele recebe como se recebesse por 2 matrículas, né?
Por isso que é importante. Por quê, gente? Porque isso está ligado a um item crucial na educação, que é você ter recursos para fazer os programas, os projetos, né? Então, os repasses de recursos do governo federal também são baseados no censo escolar, inclusive repasses de alimentação, etc. E para a merenda, né? E para o planejamento e divulgação de dados das avaliações realizadas pelo INEP. Todos esses indicadores educacionais são calculados com base nos dados do censo escolar. Por isso dá a importância dele ser normatizado, porque ele trata de recursos públicos, né? Então tem toda uma fiscalização sobre essa questão do censo. Responsabilidade e deveres. O censo é realizado de forma descentralizada por meio de uma colaboração entre a União, Estados e os municípios. De acordo com a portaria do MEC 316, de 4 de abril de 2007, as atribuições dos diferentes atores no processo são: ao INEP cabe definir e disponibilizar para os demais atores o cronograma anual de atividade, os instrumentos e os meios necessários à execução do censo, estabelecer mecanismo de controle de qualidade da informação, organizar e enviar para publicação os resultados, além de avaliar e acompanhar todas as etapas do processo censitário, a fim de garantir o alcance de seus objetivos e o aperfeiçoamento constante. Tá? Então, isso aqui do INEP. B. Aos gestores dos sistemas estaduais e municipais da educação, cabe treinar os agentes que coordenarão o processo censitário nas respectivas escolas vinculadas, acompanhar e controlar toda a execução do processo censitário no seu território, zelar pelo cumprimento dos prazos e normas estabelecidas, bem como responsabilizar-se solidariamente pela veracidade dos dados declarados nos sistemas de ensino. Então, professor, pode alguém, né? Existe uma fiscalização e uma responsabilização se você declarar alguma coisa que não é real, tá? Então, por isso a importância, a normatização do censo escolar. C. Aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e privado, cabe responder ao censo escolar da educação básica no sistema Educacenso, responsabilizando-se pela veracidade das informações declaradas. Então, o diretor e o dirigente ele é responsável por essas informações. Com relação às responsabilidades das escolas relativas aos procedimentos de preenchimento do censo escolar, é importante enfatizar que os dados declarados pelas unidades escolares devem ter como base os registros administrativos e acadêmicos de cada escola. Então, quais são esses registros, né? A ficha de matrícula, diário de classe, livro de frequência, histórico escolar, sistemas eletrônicos de acompanhamento, diário do professor, regimento escolar, projeto político-pedagógico, documentos de modulação de professores e de enturmação de alunos, dentre outros. Ou seja, todos aqueles documentos que compõem os registros administrativos da escola, né? As fichas de matrícula, diário de classe, enfim, tudo isso é importante, esses dados, né? Essa exigência é fundamental para a garantia da fidedignidade dos dados declarados. Por quê? Se houver uma fiscalização, né? Então as pessoas vão inventar aluno para receber mais recursos. Muito difícil, né? Porque você estaria fazendo uma fraude que é muito fácil de ser descoberta e daria um baita de um problema, porque seria desvio de dinheiro público, né? Enfim, você teria aí uma série de comprometimentos, inclusive legais, aí do ponto de vista penal, administrativo, civil, enfim. Então, é por isso que tem toda essa documentação, esse arcabouço de documentação que prova, né, que realmente o aluno existe, que ele frequenta, né, e que ele é daquela escola, daquela unidade. Eu coloquei aqui, essa telinha só para você saber que quando você for trabalhar com Educacenso, né, é exatamente isso que você vai encontrar. Você tem, né, que colocar o seu CPF, tem uma senha para você acessar e preencher, tá vendo? Então, há uma identificação do usuário, né, pelo seu CPF, ok? E pela sua senha. Então, é importante, né,
tem como referência aqui, ó, as informações, ó, os dados do censo tem como referência a última quarta-feira do mês, né? Então é essa telinha aqui que você encontra quando você vai acessar o EducaCenso, tá? Bom, aqui nós trouxemos para vocês noções gerais, como o edital pede do EducaCenso, do censo escolar, né? A gente chama de EducaCenso. Então, eu vou colocar aqui uma pergunta que caiu numa prova, só para vocês terem assim, uma noção de como pode aparecer uma pergunta dessa. Dadas as afirmativas quanto ao censo escolar. 1. Abrange todos os níveis de ensino e modalidade. A partir deles são estabelecidas as políticas de correção dos desequilíbrios regionais. 2. 3. A partir dele avalia-se a promoção da equidade na oferta de ensino público. 4. É realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. E 5. O Dia Nacional do Censo Escolar ocorre sempre na última quarta-feira de cada ano. Aí você fala assim, professor, mas algumas informações eu não tenho, eu não vi. Então, é isso que eu quero falar para vocês. As próprias perguntas também compõem algumas informações importantes para a gente responder numa prova, né? É assim que a gente estuda pelo material e também pelas perguntas para saber, né, algumas coisas importantes. E aí a gente trabalha com as informações que a gente tem e vai atuando ali na questão. Primeiro, eu sempre gosto de olhar a pergunta antes de ler os incisos aqui, as afirmações, né? Então, olha, tem uma que tem todos, né? E aí a gente já elimina a possibilidade de não ter nenhuma que tem todos, porque todas têm. Então, todas poderiam ser verdade? Tem uma alternativa que diz isso. Mas você estudou e aí você viu que eu falei, abrange todos os níveis de ensino e modalidade? Nós falamos de ensino superior, por exemplo, lá eu falei de EJA, falei de educação infantil, falei de ensino fundamental e falei de ensino médio. Mas em algum momento você viu eu falar de ensino superior? Não, né? Portanto, a gente já eliminaria um. Eliminando a um, você elimina A, você elimina C e você elimina E. Olha só, hein? Professor, só com essa informação eu já fiquei com duas questões só duas alternativas, né? Duas alternativas apenas, a B e a D. Olha que legal. A partir deles são estabelecidas a política de correção dos desequilíbrios regionais. Você falou que ela é importante para as políticas públicas e tal. Bom, mas eu não tenho certeza e tal, né? A partir dele, avalia-se a promoção da equidade na oferta do ensino público. Você falou que é importante, mas eu também não tenho certeza disso, né? É realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. Isso eu lembro que o senhor falou, né? Então, esse eu lembro. Então, se eu lembro, tá aqui na letra D, ó. E a que eu fiquei em dúvida, tem a 4? Não, não tem, porque aqui a gente já eliminou, né? E as outras não tem a 4, e a 4 eu tenho certeza. Portanto, eu já encontrei a minha alternativa, ó. Só com as informações que eu tinha, eu consegui eliminar as outras alternativas e tirar as minhas dúvidas, né? Portanto, eu sei que a 2 é realmente, né, política de correção. Eu falei que é importante para as políticas públicas, a promoção da equidade na oferta do ensino público, porque o que é a palavra equidade? Equidade é você dar a mais a quem precisa de mais, né? Trazer o equilíbrio, né? Aquela região ali precisa de mais recursos, mais apoio, né? Então, a outra região já é uma região mais rica, então vamos lá, vamos atuar para equilibrar isso, né? Então, ok. E 4. E aí eu sei que o Dia Nacional do Censo ocorre na última quarta-feira? Não, né? Nem falei disso, portanto, gabarito, letra D. Tá vendo? É assim que a gente responde no concurso. Tá certo? Espero ter ajudado vocês, lembrando que nós só tratamos aqui de noções do censo escolar, como fala o edital, certo? Grande abraço e até a próxima.